desculpe, 42 anos. Quando eu fui para lá, morriam 400 crianças por dia, segundo as Nações Unidas, que faziam os levantamentos. Era uma violência constante, extremamente trágica. Imagina 400 crianças por dia. E como essa guerra era muito cruel, os lados muito violentos, a vida ultrajante eles impõem para quem morava na área de conflito. Então, o alimento não passava. Então, as crianças morriam não só de bala de fuzil e de metralhadora, mas também por subnutrição. É terrível você viver isso, uma criança no chão, nos acampamentos dos Médicos Sem Fronteiras. Eu só fui para a guerra graças a essa autorização, ou melhor, concordarem em nos receber, os Médicos Sem Fronteiras. Na área mais central da guerra, conflito, foi muito difícil chegar até lá. De avião, muito difícil. Que havia combate em volta do aeroporto pequeno. Mas quando eles deram esse acesso, a gente ficou no coração da guerra. E, sobretudo, na única área que dava atendimento humanitário dos feridos. Toda a criança baleada. Então, na época, minha filha tinha 3 anos de idade. O médico que mais cuidava das crianças, o pediatra chinês, permitiu que eu acompanhasse. E uma semana morando com ele. Então, toda hora chegava pedidos, né, para o socorro dele. Chegou uma criança, eu lembro, acho que é o maior sofrimento, uma menininha de 3 anos de idade, tinha recebido bala de fuzil de alta velocidade, cruzado o corpo dela, destruídos, muitos órgãos internos, e ele ficou lutando para salvar a vida dela. E enquanto ele lutava, era madrugada, eu tive que ajudá-lo, porque não havia eletricidade no hospital, bisturi elétrico, por exemplo, ele não tinha para fazer as costuras. Eu tive que usar, ele me ensinou a fazer a compressão de uma borracha, um balão de borracha para ter oxigênio para a criança sobreviver durante a cirurgia. E aí gritam com ele, olha, o enfermeiro que foi buscar a mãe dessa criança foi baleado também. Ele colocou o enfermeiro lá na maca e lutando pela criança. Eu não vou atender o meu amigo aí, porque a prioridade é a criança pela idade. Tá? Tipo, 5 da manhã, quase, final da madrugada, ele continuava lutando pela vida da menina e tem informação de que o enfermeiro não resistiu. O grande amigo dele, parceiro de trabalho, e continuou a luta. A criança, felizmente, até então, ela resistiu até as 6 da manhã. Às 6h15 ela morreu. Esse momento ali de luta, junto com os médicos, me abalou demais. E uma criança, você conta aquela história, mas em um episódio como esse, todo minuto está acontecendo. Então, todo momento, você participa do drama de um, que olha para o lado e tem o drama de outros tantos. E na subnutrição, a maioria delas é subnutrida. Não adianta você alimentar. Quer dizer, até alimenta, mas são gotinhas de soro, de leite. Se der muita quantidade, a criança morre precocemente. O que eles mais faziam, fiquei muito impressionado também, as mães, as crianças no colo das mães subnutridas também, eles davam lençol de alumínio para aquecer o corpo da criança, pelo menos ela morria aquecida. Isso me abalou muito, fiquei 1 ano depois de acompanhar essa história. Sim, com dificuldade de dormir, não conseguia dormir à noite, lembrando de todas as cenas que tinha visto. Eu acho que foi, sem dúvida, que eu mais sofri. Risco também, porque era guerra, toda hora podia cair uma bomba onde a gente estava. Mas não sofri nada. E o que isso te ensinou sobre o valor da notícia? Esse episódio? Sim. Eu acho que todo episódio como esse, assim, agora mesmo, acaba de chegar do Peru, onde aconteceu a final da Libertadores, uma alegria, emoção de todo mundo. De repente, um médico jovem, 38 anos, palmeirense, feliz da vida, porque antes do início do jogo, passeando num ônibus de turismo, ele saltando, ele não percebeu, o ônibus avançava assim, ele estava de costas para cá. Ele não viu que tinha um viaduto que bateu a cabeça dele. Então, essa
proximidade em episódios assim, quando acontece uma tragédia desse tamanho, a gente dá conta como a notícia ela arrasa, né, as histórias e também não sei como é que você faria se estivesse lá. Você contaria essa história no meio de acho que 90 mil pessoas em festa, vibrando? Contaria a história desse médium de 38 anos. No nosso programa a gente gosta de discutir ética, conduta. A gente parou o trabalho para decidir se contaria a história dele ou não. Eu defendi, eu sou o líder do grupo, mas é um processo nosso democrático. Colocamos em votação e tal, decidimos contar a história assim, num programa jornalístico. Isso sucedeu. Mas aí a gente se dividiu em dois lados. Um dos lados achava que seria uma agressão à família. Para que contar a história da morte num episódio? Não tem relação nenhuma com uma tragédia. A gente acha que tem relação, sim. A vida é assim, né? E quem não queria contar a história defendeu a importância de manter a privacidade da família em situação de tragédia. Eu discordei. Infelizmente, sei, eu acho que a gente tem que saber. Quanto mais a gente souber dos acontecimentos, melhor a gente cumpre a nossa missão. Não sei o que você faria. Você contaria? É difícil essa decisão, né? Sim. Acho que eu tenho que ter tempo para pensar, mas acho que eu confiaria em ti e eu iria na mesma decisão que eu tô. Enfim, a gente sofreu com isso lá, a pena dele. A gente conversou com ele um minuto antes, de repente, cabeça estraçalhada, horrível. E qual que foi uma grande reportagem que você e a sua equipe acabaram se surpreendendo bastante? E também queria perguntar se você acha que hoje em dia o jornalismo ainda tem espaço para fazer pautas que podem surpreender, ou a gente está muito preso no que o algoritmo determina que é mais importante, mais de impacto? Essa pergunta é importantíssima, né? A gente ainda está ao lado do algoritmo, das redes sociais, a gente quer estar no meio do povo para entender um pouco melhor como são as coisas, a realidade do país. Eu acho que a inteligência artificial também é fundamental, vai ajudar muito, sobretudo quem é pesquisador. E vai ajudar também os preguiçosos, que não querem apurar e recebem informação de graça ali da inteligência artificial. Vai também ajudar os falsários, os que, quando você imita alguém sem dar crédito, né? Esse é uma vida facilitada. Mas eu acho que é um instrumento fundamental para a pesquisa, que acelera o processo. Mas eu considero a nossa profissão ainda imprescindível, porque, né, um robô, por exemplo, difícil ir à rua, interpretar as coisas da rua, né? Ela é muito eficiente, no caso, estou falando da inteligência artificial, mas você tem que ter já a apuração feita. O grande, né, me parece assim, pelo menos, o grande avanço que ela traz é sintetizar e, sobretudo, agilizar a pesquisa. Mas tem que ter algo para ir atrás e sintetizar. Agora, quem é que alimenta, né, esse arquivo para ela trabalhar melhor? Ainda é a pessoa, né, o repórter de rua, sobretudo, que faz o registro dos acontecimentos. Não tiver o registro de um acontecimento, por exemplo, como essa morte lá desse médico, se ninguém observou a morte dele, quando você consultar a inteligência artificial, o que aconteceu no jogo, alguma tragédia no jogo, na final da Libertadores, ela vai dizer absolutamente não, porque ninguém registrou aquela morte, não está arquivada. Então, eu acho que a inteligência artificial combina com o passado. Já foi, está lá. Agora, o novo, quem traz ainda é o repórter. Ou o jornalista, quem estiver na rua, nessa missão de fazer a captação do novo, né? E qual... Não sei se eu te respondi, foi derivando. Não, mas tudo bem. Só queria que isso aí é uma grande curiosidade também. Qual foi a grande reportagem que mais surpreendeu vocês, da sua equipe? Olha, eu me surpreendo, acho que todo dia. Por isso eu vou para a rua. Eu estou em 51 anos de rua. Me nego a fazer jornalismo que não seja na rua.
porque a rua te traz a oportunidade de aprender algo novo todo dia. Qualquer pessoa que a gente venha a conhecer, ela guarda consigo sempre uma grande história, se a gente tiver curiosidade de conhecer a história. Não quero perder esse privilégio que a profissão me dá. Então, eu estou sempre surpreendendo, sendo surpreendido, porque eu vou à procura da surpresa. Se eu vou atrás de coisa que eu já sei, qual é a graça? Eu quero ser surpreendido. Chego num lugar assim, digamos, eu adoro multidão, sou louco por multidão. Mas também uma pessoa me interessa. O que é a multidão? É a somatória de várias pessoas, né? Várias unidades. Eu acho que cada história, cada pessoa pode esconder, guardar com ela grandíssimas coisas, né, valiosas para o conhecimento. Tomara que ela me surpreenda, eu estou sempre com essa expectativa. O que eu mais exercito na vida, no trabalho, são as duas ferramentas aqui. Ver, ouvir. E qual conselho você daria para esses novos repórteres que você forma, tanto no Profissão Repórter quanto as pessoas que te assistem? Eu te assisto desde muito pequenininha. E qual conselho você... Não, na real, qual técnica emocional, habilidade técnica ou emocional você acha que é mais importante para a gente desenvolver nesses próximos anos? Habilidade emocional, técnica emocional. Caramba, eu continuo acreditando nessas duas ferramentas. A gente tem várias ferramentas nesse tempo da revolução digital, que é uma coisa maravilhosa do nosso exercício, né? Acho que isso tem que ser aliado com a gente, todos os equipamentos. Mas eu acho que os melhores ainda estão aqui, nessa caixinha aqui. Os olhos para observar a realidade, claro que a boca para te contar a história, mas isso aqui os ouvidos, eu acho essencial. E ele que te traz, eu acho, tudo que você precisa para exercer o trabalho. Então, se eu vou, por exemplo, tenho que entrevistar alguém que é conhecido pela violência extremada, eu não vou conversar com ele diretamente, sem antes ouvir todo mundo que o conhece. Então, esse equipamento, ouvir, atrás de um ponto vulnerável. Toda pessoa tem um ponto vulnerável. Esse, digamos, serial killer, matador extremado, ele tem mãe, ele tem namorada, tem filho, tem um momento de fragilidade, onde que ele fica mais humanista, eu diria, que é o momento que você deve entrar na história dele, que ele vai estar mais sensibilizado, vai te ouvir. Então, essas ferramentas que a gente tem, não precisa nem de manutenção ainda, eu acho que são essenciais para o exercício permanente do trabalho, que aí você se prepara melhor, é bem informado. Então, não vá para a rua sem uma boa informação quando existe o risco no trabalho. Há risco, então eu vou estudar esse risco para tentar driblar esse risco e exercer o meu trabalho. Acho que é isso, então a gente tem isso. Tá bom, Caco, muito obrigada pela oportunidade. Agradeço.